Olá, tudo bem com você? Mais uma vez usinaria aqui em São Paulo para o podcast Livro das Profissões e hoje eu vou entrevistar agora a Carmen Regina. Carmen, tudo bem com você? Tudo bem, Paulo, e você? Tudo ótimo. Prazer você estar aqui com a gente. E é um prazer enorme revê-lo também, depois de alguns anos. Sim, pós-pandemia, né? Pós-pandemia. Me diz uma coisa, né? A primeira pergunta que eu acabo fazendo no podcast, eu quero saber um pouco da sua carreira, né? Como é que foi essa trajetória profissional ao longo desses anos? Bom, vamos lá. Eu sou bióloga, formada pela PUC Campinas. Em 2017, eu tive um problema. Em dezembro de 2017, eu tive um problema de saúde, fiquei hospitalizada, fui para a UTI. Quando recebi alta sem um diagnóstico, né? O hospital me revirou, mas sem um diagnóstico. E como bióloga e conhecendo todo o funcionamento do corpo humano, eu não conseguia aceitar o que eu estava passando, né? E resolvi voltar para os estudos, né? Na área da saúde. E foi um ano bem complicado para mim em 2018. Passei por muitos altos e baixos até eu receber o diagnóstico da fibromialgia. Aí voltei a estudar. Então fui fazer a naturopatia lá na Unip, que tive o prazer de conhecer. Logo depois já emendei uma pós-graduação em acupuntura numa escola lá em Campinas, chama ALK, uma excelente escola. Logo em seguida também já fui emendando mais duas pós-graduações, uma em fitoterapia clínica pela UFSCar, que é a Universidade Federal de São Carlos, e uma em dor na faculdade do Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo. E através de todo esse conhecimento, de tudo que eu fui estudando, aprendendo, aplicando em mim, para minha autocura, para o meu autoconhecimento do que eu estava passando naquele período. Hoje eu tenho meu consultório e eu consigo cuidar de pessoas. Então eu consegui ter um grande benefício para mim primeiro, para depois eu poder ajudar as outras pessoas. E olha que interessante, né? Você que está nos assistindo, você que vai nos assistir, a Carmen, no primeiro momento, ela buscou ajuda para se curar, para poder tratar da sua saúde, e aquilo que ela conheceu virou a sua paixão, né? Ou seja, você vive hoje de muito aprendizado, de muito conhecimento que você teve ao longo desse processo de cura. Isso. Foi um limão bem azedo e eu fiz uma limonada bem gostosa. E hoje virou uma paixão, né? Enorme, uma paixão enorme. E hoje eu consigo passar para as pessoas, né, que tem como melhorar, né? Tem um quadro da fibromialgia que a gente chama de catastrofização da dor. E a pessoa ficar naquele espiral de dor, porque você não vê saída, né? Quando você tem uma crise muito forte de dor, você não para, o mundo dá um pause e você junto, né? E eu consigo mostrar para as pessoas que a vida não é mais aquilo, né? O que a gente estava conversando anteriormente, não é um podcast sobre a fibromialgia, mas não tem como eu separar uma coisa da outra, né? E hoje eu consigo tratar e cuidar de pessoas que passam pela mesma coisa que eu já passei. Um ponto que é interessante, né? A Carmen, ela não aceitou uma situação, né? E eu falo, e realmente é verdade, só não tem remédio, só não tem saída para a morte, né? Então, assim, a nossa cabeça e o nosso corpo dependem muito do que a gente escolhe fazer. E você é um exemplo disso. Muito mesmo. O que eu mais gosto de falar para as pessoas, né? O teu organismo consegue produzir tua cura, mas você tem que informar para ele isso, né? Primeiro você tem que sair desse quadro
mental, espiritual. Tô com dor, tô com dor, tô com dor, tô com dor. Primeira coisa que você tem que sair. E essas ferramentas que eu trago para o meu consultório, com a fitoterapia, com a naturopatia, que aí entram os florais de Bach, a cromoterapia, o reiki, isso tudo vai trazendo um benefício para o paciente, ele consegue ir saindo daquela catastrofização, daquela bolha, daquela situação ruim que ele está. É um trabalho de formiguinha, né? Que toda a primeira sessão com os meus pacientes, eu dou a mão para eles e falo, então hoje, a partir de agora, nós vamos caminhar juntos. Exatamente. Né? E eu acho que é importante a gente ver, quer dizer, você não pode aceitar essa situação, eu tenho dor. Você não nasceu com a dor. Não. Ela surgiu em algum momento na sua vida. Então eu vejo que você não pode aceitar que ela continue na sua vida. Exato. Né? E interferindo no seu dia a dia, né? Porque o paciente com dor, não só com fibromialgia, com qualquer tipo de dor, interfere na vida. Então, o paciente já tem ali um problema com sono, em dormir, acorda cansado, acorda com fadiga, acorda com alterações de humor, aí já cria um problema familiar ali, mesmo no seu núcleo de trabalho. Carmen, eu queria te fazer uma pergunta. Quais foram os principais desafios, né? Daquele momento inicial da sua formação, onde você fez ciências biológicas, e depois você vai para a naturopatia, depois vai se especializar em acupuntura e esses outros cursos que você fez. Como é que foi essa trajetória? Tá, vamos lá. Eu colei grau em 2004 e voltei para a área acadêmica em 2018. Então, foi um tempo grande que eu fiquei aí sem estudar, né? E retomar o ritmo, né? Dos estudos. Mas como a biologia a gente também é inserido na área da saúde, eu não encontrei muita dificuldade em associar o que eu aprendia com o corpo humano, vamos dizer assim. E tudo que eu procurei depois, tudo caminha junto com a biologia, né? Então, acho que o maior desafio era eu mesma, né? Em me dedicar e estudar e saber que aquilo estava sendo importante, muito importante para mim. Então, acho que o maior desafio foi isso. Perfeito. Por que é interessante eu fiz essa pergunta, né? Porque a gente vai perceber que na nossa vida o estudo ele deve fazer parte sempre, né? Então, assim, não adianta eu, há 20, 30 anos eu estudei e parou. Não, hoje a coisa é muito dinâmica, né? E quando você olha para a história da Carmen, ela tem várias especializações, ela volta muitas vezes a estudar, tem um intervalo grande, né, da biologia para a naturopatia, mas para mostrar para você que sempre é tempo. Não, eu já tenho 40, eu tenho tal idade, eu não vou voltar a estudar. Não, isso não existe, né? Isso é um mito que as pessoas têm e realmente a gente precisa quebrar, né, cara? Que é o Muito. quanto que você aprendeu quando você volta para a universidade, quando você volta para Sim, estudar. a idade não impede nada. Eu tenho 50 anos, eu ainda quero fazer um mestrado e um doutorado. Com certeza. Né? E meu marido insiste para eu fazer medicina. Sim. Então, acho que a idade não interfere em nada. É você querer, é ter vontade, ter foco e caminhar naquilo, do seu propósito, da sua vontade mesmo. Carmen falou uma coisa que eu gosto sempre de pegar gancho no podcast, ela falou em propósito, né? Aí eu vou falar do Ikigai, eu gosto muito, né? Propósito de vida, Propósito de vida. né? Então, eu acredito que todos nós, independente da religião, independente da crença, a gente não está aqui por acaso, né? Então, é importante que a gente saiba o nosso propósito. E aí, quando a gente vai para a filosofia oriental, a gente vê o quanto que eles trabalham tudo isso, e quando você vai para aquelas regiões azuis, e uma delas, né, tá nessa região, no Japão, o quanto que eles vivem de uma forma muito mais leve, Sim, né? E chegam muitos a terem 100 anos, os centenários, sim. né? Eu acho que você saber o seu propósito não é uma coisa fácil. Mas não é impossível, Não é né? impossível, não é fácil, mas não é impossível.
Acho que principalmente para essas gerações mais novas, que tem um boom de informação na cabeça deles, né? É, aquilo que a gente falou ali no começo também, aquela tríade, né? Mente, corpo e espírito. Quando você consegue compreender ali mente, corpo e espírito, A tríade, a né? tríade, você cuida da sua espiritualidade, você cuida da sua mente, você cuida do seu corpo, você começa a conhecer as limitações ou não ter as limitações na sua vida. Você consegue perceber que cada dia você consegue chegar mais longe. Cada dia é um novo dia. É um novo dia. Então, são doses diárias de estudo, são doses diárias de exercício físico, são doses diárias de dedicação. A gente tem muita informação na internet hoje, tem muito podcast, muito influenciador também positivo, né? Para a gente poder começar a estudar. E uma coisa boa que a pandemia trouxe foi o estudo online. Isso foi uma coisa que aproximou muito as pessoas do estudo. Eu mesma tinha muitos cursos que eu queria fazer, mas eram longe. E na pandemia, tudo online. Falei, poxa, a hora é agora. E é interessante porque você tem duas facilidades. Você tem a questão da distância e você tem a questão Sim, até financeira, né? Quer dizer, fica muito mais fácil você fazer vários exato, cursos com um custo menor, já que você não tem o deslocamento, você não tem muitas vezes a estadia, né? exato, exato. Essa parte eu aproveitei bem da Sim. pandemia, aproveitei bem É o mesmo. lado bom da pandemia, né, que eu Foi, digo. Essa foi, parte realmente, foi, ela forçou as pessoas a ingressarem no mundo digital. sim. E aquilo que eu brinquei com você, né? Do mundo digital, que essa é uma parte que eu tenho que me dedicar mais, aprender mais, né? A gente vendo aqui o pessoal para gravação, como são coisas minuciosas que alteram ali alguma coisa para poder sair um trabalho perfeito, né? A acupuntura é assim, ela é minuciosa, ela é silenciosa, ela é bem criteriosa. Os sistemas de avaliação, né? Pulso, língua, principalmente o pulso. Você tem que estar ali bem concentrado para poder captar o pulso do seu paciente. Então, a própria acupuntura, ela já desenvolve o que em mim? A paciência, né? O resultado não é na primeira sessão. Então, o paciente também aprende e desenvolve a sua paciência. É um atendimento completamente silencioso. Então, o paciente está lá na maca, está lá com as agulhas, as luzes da cromoterapia, o óleo essencial para a finalidade ali do que o paciente traz. Esquece de celular. Esquece de celular. Aquela hora é dele, né? Não, a Ele tem que única coisa parar. que tem de celular ali é um fundinho Sim, musical. musical, mas ele guarda o celular dele e aquele momento ele vai cuidar. Sim, a Ser primeira cuidado, coisa que né? eu peço, você pode ficar com o seu celular desligado? Sim. Porque às vezes a pessoa tem uma necessidade ali que não pode, mas é desligar o celular para entrar. E é uma sessão demorada, não é rápido. E todo mundo consegue relaxar muito bem, é muito gostoso Eu de vou ver. pegar um gancho com a Carmen, por que que é interessante a gente pensar, né? Existe um ponto muito positivo do digital, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter alguns momentos de desligar, né? Sim, E a terapia e o tratamento é exatamente esse momento, para você se desligar do mundo e poder se cuidar, poder ser cuidado, você se permitir, né? Naquela uma hora você não fazer nada, você está ali para ser cuidado, né? aí você falou uma palavra excelente também, se permitir. Você se permitir, você vai se permitir encontrar o seu propósito, encontrar a sua autocura. Autocura e autoconhecimento são duas coisas importantíssimas para mim que todo mundo deveria praticar, né? Dolorido? Bastante. É mais fácil olhar para o outro, né? É mais Do que fácil. olhar para dentro, né? Sim, Sim. vai doer. Você vai encontrar uns fantasminhas ali, mas você vai conseguir espantar depois.
Mas é muito importante. E não é um processo imediato, né? Porque tem coisas que você vai descobrindo ao longo do tempo, né? É. Quando você olha para dentro, tem coisas que depois de 10, de 20, de 30 anos que parece que cai a ficha, você fala, nossa, mas eu não tinha percebido isso, né? E o tempo já passou. É. Então é um processo realmente grande, né? Grande. Mas fundamental, né? Sim. E os profissionais hoje em dia estão aí para nos auxiliar nisso. Você não precisa fazer isso sozinho, né? Tem grandes psicólogos, terapeutas, as próprias práticas integrativas, que é a naturopatia, né? Exatamente. Tem inúmeras ferramentas aí que pode te ajudar, te auxiliar nesse processo. E uma coisa que eu acho interessante, né, voltando à questão do propósito de vida, pegar a filosofia Ikigai, as pessoas trabalham com 90, com 100 anos. Por quê? Porque o trabalho é algo que dá prazer. A pessoa faz aquilo que ela gosta. Não quer dizer que ela vai trabalhar com a mesma carga horária, com 10, 20 horas, aquela loucura. Não, mas ela continua trabalhando. E muitas vezes nós aqui no Ocidente, o que acontece? A gente enxerga o trabalho como um peso, né? Infelizmente tem pessoas que falam, ó, faltam 5 anos, tantos dias, tantas horas para eu me aposentar, né? E muitas vezes a filosofia oriental, eles não pensam em aposentar. Por quê? Porque o trabalho é algo que dá prazer, é algo que realiza essa pessoa, Ele te né? mantém Te ativo. mantém ativo. Então não tem peso. Eu faço o Não, que eu gosto, né? ele te mantém. Você está ativo, tua mente vai estar ativa, seu corpo vai estar ativo, e tudo que a gente sabe, tudo que fica ali parado vai Exatamente. deteriorar, né? Exatamente. E o nosso corpo pede movimento, nossa mente pede informação. Então a gente não pode ficar ali paradinho o tempo todo, não. Por que eu gosto de falar isso? Porque esse nosso podcast é sobre as profissões, né? Então, você que está ingressando no mercado, você que está começando a estudar ou que está em transição de carreira, eu costumo dizer o seguinte: não existe profissão boa ou profissão ruim. Ou não existe profissão que dá dinheiro ou profissão que não dá dinheiro. Você tem que fazer o que gosta. Se isso que você faz vai brilhar o seu olho, se é a sua essência, com certeza o dinheiro vai ser uma consequência, não é? Sim, Então faz toda a diferença. sim, Porque a gente muitas vezes é perguntado: ah, mas essa profissão dá dinheiro? Eu falo: depende. Se você fizer o que você gosta e se aplicar, com certeza vai ser uma consequência o dinheiro, né? exato. A profissão não é ruim. O que tem que ser bom é o profissional. Se você escolheu aquela profissão para você e ela vai te dar o teu sustento, eu acho que você tem que se dedicar. E hoje a gente tem muitas ferramentas no mundo digital, agregar o seu trabalho, né? E você ter essa qualidade do que você faz, né? A acupuntura, os pontos da acupuntura, eles não vão mudar de lugar. Exatamente. Mas o que eu posso agregar ali para o meu paciente, isso vai fazer diferença. Também, né? Também vai fazer diferença. E por que é importante a gente falar isso? Que como a gente pensa, né, nessa geração que está vindo, que muitas vezes quer tudo imediato, esse processo não vai acontecer do dia para a noite, né? Então, existe um tempo de você estudar, de você se preparar profissionalmente para estar indo para o mercado. E aí você vai ter que ter uma série de habilidades, que é o que eu vou falar agora, perguntar para a Carmen, né? Quais são as habilidades para quem trabalha com acupuntura, para quem trabalha com naturopatia? Então, o que um profissional precisa ter para estar no mercado? Amor, muito amor pelo que faz. A naturopatia hoje é classificada como as práticas integrativas de saúde, né? Então a gente pode falar que era a antiga medicina natural, que o pessoal falava, medicina alternativa, né? Esses nomes. A acupuntura é aquilo que a gente já conversou, né? Ela é silenciosa, criteriosa. Então você tem que ter, como profissional, amor e uma escuta bem afetiva. Para você chegar a um bom profissional, estudo. Procurar uma boa escola, com profissionais competentes. Eu fiz 2 anos de acupuntura. Não dá para aprender em 6 meses. E 2 anos eu ainda achei pouco, né? Que é muito conhecimento.
É muito conhecimento. Procurar uma boa escola com profissionais excelentes, reconhecimento do MEC, principalmente, porque você vai estar colocando ali no rol da sua carreira. Estudo, gente. Tudo envolve estudo. Vou só fazer uma parte. Você falou em terapia complementar e terapia. Você usou um outro termo. Práticas integrativas e complementares de saúde, que são as PICs. Sim, mas você usou um termo antes, práticas. Medicina natural, Não, não foi alternativa. complementar, foi. O que eu quero dizer com essa conversa nossa? O importante é o seguinte: são coisas que vão caminhar em paralelo. A alternativa, né? Então, às vezes, é um cuidado que a gente tem que ter, porque não é uma alternativa fazer essas práticas. Na verdade, elas complementam toda a Sim. terapia, né? Elas são muito ricas, né? E que é um cuidado que às vezes a pessoa fala: ah, não, não tem mais jeito, vamos fazer tal coisa. Não, Não. muito pelo contrário, né? Cada vez mais, e aí eu vou pegar um gancho que inclusive está no SUS, né? Todas essas terapias hoje, elas estão dentro do Sistema Único de Saúde. Então, você que está nos ouvindo, fala, ah, mas eu não tenho um convênio, eu não tenho condições. Procura na sua cidade, dentro do Sistema Único, essas práticas, elas são contempladas, né? E o que é São. importante que então todo mundo tem acesso. Sim. Porque muitas vezes a gente está falando aqui, a pessoa fala, ah, mas isso não é para mim. Não, é sim, porque no Sistema Único você pode ter esse tipo de atendimento. O que é muito bom, né, Carmen? É excelente, Sim. é excelente. Pena que as pessoas não têm Não esse sabe, conhecimento, não muitas vezes, né? sabem. Sim. Exatamente. E a própria palavra diz, né? Práticas integrativas, elas integram o seu tratamento de saúde, elas complementam. Eu recebo vários pacientes com encaminhamento médico para acupuntura. Sim. Então, a acupuntura ela entra com um tratamento multidisciplinar. Então, eu tenho aquela conversa com o médico, eu encaminho para o psicólogo. Dentro dos quadros de dor, a gente gosta de encaminhar muito para o psicólogo TCC, terapia cognitivo comportamental. Perfeito. Então, tem que ter essa conversa entre os profissionais, porque um tratamento vai complementar o outro. E é interessante para você que está nos ouvindo que, independente da área, o que a Carmen acabou de falar é fundamental. Nós trabalhamos numa equipe multiprofissional, né? Então, não dá para você imaginar que tudo você vai resolver sozinho, que você vai bater a bola no peito, que vai fazer o gol. Não, existe equipe, né? E na área da saúde também é assim que funciona. Como é importante que a gente tenha esse trânsito, essa conversa entre outros profissionais, né? Porque nesse caso, quem vai ganhar é o nosso cliente, é o nosso paciente. É o paciente. Porque é um atendimento muito mais amplo e você realmente vai conseguir, de certa forma, resolver a dor, resolver o problema dele. Exato, e a acupuntura ela não vai tratar só as questões físicas também. As questões emocionais ela é extremamente assertiva. Então, insônia, ansiedade, síndrome do pânico, depressão. E o melhor, né? Ela não tem contraindicação. Então, de 0 a infinito aí de idade, Todo mundo pode. todo mundo pode ser beneficiado. E faz muito resultado. É um resultado, assim, para quem faz, é indescritível, né? A mudança de vida de uma pessoa que realmente, né, vai para um tratamento com acupuntura e faz da forma correta, né? Não é fazer uma sessão e depois sumir, não. Não, Existe todo um não. processo, né, Carmen? Sim, se o profissional fala para você, ó, você precisa de 4 sessões, 5, 10 sessões, cumpra esse protocolo, porque eu, lá com os meus pacientes, eu monto um protocolo de atendimento para eles. Se eu estipular 4 sessões, eu tenho essas 4 sessões ali programadas, tá? Não que eu vá seguir à risca, porque entre uma sessão e outra, ele já teve melhora, ele já traz outras questões, mas o protocolo que o profissional traça o tratamento para você, você tem que seguir. E aquela coisa, nossa, hoje eu tô ótimo, não vou na acupuntura hoje. Não, vai. Tá dentro do Por eu do estar ótimo, protocolo. eu vou para continuar ótimo. Continuar ótimo. Exatamente.
Ou, ai, hoje eu acordei com dor de garganta, tô com dor de cabeça, não vou poder ir na sessão hoje. É aí que você tem que ir, Exatamente. né? Porque a gente vai tratar esses distúrbios aí que você está tendo. Então, seguir a orientação do profissional é extremamente importante. E eu quero chamar a sua atenção nesse ponto que a Carmen falou, pelo seguinte: muitas vezes a gente vai a algum lugar, depois a gente fala, mas essa terapia não é boa, esse profissional não é Isso bom. não é para mim. A primeira pergunta que eu faço é: mas você fez certo? Ah, não, eu fui em uma, faltei em duas, fui em outra. Quer dizer, então realmente o problema não está na terapia, o problema está na pessoa. O problema não é o Eu não profissional que está fiz, te não é o atendendo. profissional, não é a área, é que realmente eu não fiz aquilo que foi proposto, aquilo que eu deveria fazer. E eu vou Né? falar uma coisa, Paulo, a acupuntura é um negócio tão difícil de estudar que não tem profissional. Eu acho que vai ser muito difícil uma pessoa nesse Brasil todo aqui encontrar um profissional que não goste de se dedicar ao seu paciente. E o paciente às vezes acaba virando até amigo, né? Amigo, né? É, é difícil. São pontos, são sistemas energéticos. Você tem que combinar os pontos, os 5 elementos, a síndrome que você tem que tratar, o patógeno que o paciente tem, que na medicina chinesa a gente trabalha com patógenos, né? Que são vento, frio, umidade, calor. Então, tanta dedicação para um paciente que é impossível a pessoa não se beneficiar, não sentir o benefício disso tudo. E o paciente se dedica a isso. Para mim, todo paciente é um desafio. Cada O um é desafio, um né? novo desafio. E eu não tenho vergonha. Meu paciente está lá na maca e fala: peraí, que eu vou olhar aqui no meu Atlas, deixa eu confirmar um pontinho aqui que eu quero colocar. Isso não é vergonha, não é porque você não sabe, você precisa olhar o livro. Não, pelo contrário. Você sabe o que você precisa ali. Mas vamos confirmar. Vamos ver se é esse ponto mesmo, né? Então não dá para é o que eu falo, é estudar. Não dá Eu para vou pegar parar. esse seu gancho, Carmen, porque isso serve para qualquer área, né? Se existe um livro, se existe um atlas, é para nos auxiliar. Então, ele deve fazer parte do nosso dia a dia. É Sim, isso mesmo, quer dizer, não adianta você falar, ah, eu sei tudo, você fala uma coisa e faz outra. Então, é importante que ele vai te guiar, ele vai te auxiliar em alguns momentos, porque ninguém sabe tudo, né? E quem fala que sabe tudo, você pode ter certeza que não sabe, que é impossível. É impossível, impossível, impossível. né. Então, como é importante que a gente tenha materiais, livros, atlas, que vão nos ajudar no nosso dia a dia, Eu né. mesma, às vezes eu recebo algum paciente ali, mais um desafio, né? Sim, Eu recorro aos meus professores, compartilho o caso com eles, peço uma orientação e não tenho vergonha, né? Em contrapartida, eles encaminham pacientes para mim, né? Para quem quiser, posso fazer uma propaganda? sim, Quem quiser começar a aprender a entrar nesse mundo da acupuntura, existem alguns profissionais aí que você tem que já começar a seguir aí no sim, Instagram, perfeito. né? Que é o Dr. Rafael Vercelino, ele é lá do Sul, e o professor Fábio Altaide. Esses dois professores, para mim, quando eu tenho dúvida, eu mando mensagem para eles no Instagram deles, eles respondem, são pessoas acessíveis, né? Então, esses dois profissionais, para quem quiser entrar na acupuntura, já pode começar a seguir. Por que é importante isso que a Carmen está falando? Porque para qualquer área eu preciso ter um modelo. Eu preciso olhar para algumas pessoas e falar: eu quero ser igual a ele, eu tenho a confiança no trabalho dele, eu posso recorrer a ele em algumas situações. Então, independente da área que você está, que você vai trabalhar, sempre procure ter modelos, né? E Sim, hoje em dia, com a internet, você tem um monte de gente. É só você começar a procurar, começar a seguir e observar o que aquela pessoa está fazendo, e claro, pode ser um modelo positivo ou negativo. O que a Carmen acabou de falar são ótimos fazer modelos um filtro, da né? acupuntura, mas a gente sabe que na rede tem de tudo, e tem muita porcaria também. Então não acredite em tudo.
né? Tenha um filtro, estude, aprofunde, para ver se realmente aquilo que aquela pessoa está falando faz sentido. Mas que é fundamental, né? É, Essas é. pessoas para te ajudar. Eles nos inspiram, né? Sim. Para mim, são grandes mestres que me inspiram demais. E eu vejo o seguinte, né? Você citou dois nomes. Se a gente chegasse agora e conversasse com os dois, com certeza eles se Eles têm inspiraram uns em grandes outras mestres. pessoas, né? Então é a roda, né? Hoje eu ajudo, amanhã. Não, desculpa. Primeiro eu sou ajudado, depois eu Amanhã. ajudo e a coisa vai acontecendo, né? É importante, porque o conhecimento ele não pode ficar guardado, ele não Não, pode ser só meu, né? não. O conhecimento a gente tem que dividir, a gente tem que distribuir, Sim, e né? tem espaço no mercado para todo mundo. Eu não quero ser a melhor acupunturista de Campinas. Não. Eu quero que o meu paciente me veja ali como a melhor acupunturista para ele no momento. Tem casos que são difíceis? Existe. É um enorme desafio mesmo. Se eu vejo que com a minha capacidade, com o meu estudo, eu não posso, não consigo mais atendê-lo, eu vou falar para ele, não, e não tenho vergonha disso, Paulo. Falar, eu não tenho mais Mas fazer no seu caso, conhecimento sim. ou capacidade técnica para te atender. Não tenho vergonha disso. Isso você é sinceridade, né? Humildade. Você precisa fazer. Ética, Ética. né? Ética. Para que que eu vou ficar tirando o dinheiro dele, do paciente? Não, não faço, não faz parte de mim isso. Isso é muito importante e serve para qualquer área, né? Não é só na Sim, área da saúde, em qualquer área. Eu preciso saber até onde eu consigo chegar. Se eu detecto e percebo que precisa de mais alguma coisa e eu não tenho domínio ou não é a minha área de atuação, eu vou encaminhar essa pessoa para outro profissional. E tudo bem, e não tem tudo tá problema e tudo nenhum, ótimo. né? Sim. Que o paciente ele vai, poxa, ele está sendo sincero comigo. E a gente não é dono daquele paciente, daquele cliente, né? Não, Então ele não é meu, ele está comigo, mas eu posso, em algum momento, encaminhá-lo para um outro profissional. E tudo bem. e tá ótimo. E tá ótimo isso. Isso é muito importante, né? Que a gente possa começar a profissão já pensando na ética. Porque, infelizmente, a gente vê nas mais diversas áreas pessoas que não têm ética, né? E é algo que a gente precisa cada vez mais, principalmente aqui no Brasil, ser ético, né? Eu costumo dizer da história da lei de Gerson, eu quero levar vantagem em tudo. Não, eu tenho que ser ético. Eu tenho que fazer aquilo que eu gosto ou que eu gostaria que a outra pessoa também fizesse, né? Exatamente. E para algumas coisas eu sou muito tradicionalista, né? Quando na pós-graduação de naturopatia a gente teve o nível 1 dos estudos de florais de Bach, né? Com a professora Maria Aparecida, que é um encanto de pessoa, né? E falei, não, eu vou querer me especializar mais em florais de Bach. Então eu não fui atrás de cursinhos livres, aleatórios, assim, de florais Vou de Bach. aprofundar. Não, eu quero estudar na escola tradicional. Foi a que o Dr. Bach desenvolveu. Sim. Então, eu fiz o nível 2, iniciei o nível 3. Então, eu sou tradicionalista para algumas coisas. Se há anos está funcionando desse jeito, principalmente nessas práticas, como a acupuntura, os florais de Bach, lógico, obviamente, a gente tem que trazer para os dias atuais, Sim, né? sim. Mas para que eu vou modificar? Hum, E tem todo um conhecimento científico por trás, tem, né? tem. Não é uma coisa que as pessoas estão achando, não. Existem comprovações científicas, fruto de várias pesquisas, mostrando os O resultados. trabalho do Dr. Rafael Vercelino. Ele sempre atualiza ali o Instagram dele, então ele acompanha ali, ele nos traz o quê? A acupuntura junto com a medicina tradicional, para os tratamentos de dores, dores crônicas, dores agudas. Então, olha a importância que tem. A acupuntura, aquilo que eu falei, o ponto não muda de lugar. O trabalho do Dr. Rafael Vercelino, ele é fisioterapeuta, ele dá aula numa faculdade lá no Sul, não me lembro o nome agora, e ele traz para gente os pontos de acupuntura
associados ao tratamento da dor. Então, ele faz essa junção, né? Então, você consegue trazer ali para o seu paciente a excelência no atendimento. O ponto de acupuntura não muda. O seu sistema nervoso não muda. Mas você traz as atualidades para o seu atendimento. O que é interessante da gente ver em cima dessa fala da Carmen? Há 30, 40 anos atrás, a pessoa ia para a universidade, tinha um diploma, colocava debaixo do braço e nunca mais estudava, É, né? Depois chegou um momento que, em algum momento da vida eu faço uma especialização. Hoje, eu vou fazer mais de uma, Carmen está aí para dizer, né, todos os cursos que ela já fez, e cursos livres eu vou fazer a vida inteira, né? Então, mostra para a gente cada vez mais o quanto o estudo é importante. sim. Né? Porque você tem tanta informação, a velocidade é tão grande que eu preciso estar sempre estudando para acompanhar. Concordo, quer dizer, a acupuntura não vai mudar, mas tem muita coisa relacionada com o paciente que vai mudar. Né? E aí eu preciso conhecer. Hoje em dia a gente fala dependência digital. Há 30 anos nem tinha celular, claro que isso não existia. Então as coisas vão mudando, é todo um processo dinâmico que o profissional da saúde, que quem trabalha com acupuntura, precisa acompanhar. Precisa sim. E cursos livres gratuitos e são oferecidos pelas grandes universidades do Brasil. A USP tem a plataforma Apollo, que você tem acesso a cursos livres. A UFSCar também tem uma plataforma que você também tem acesso a cursos livres. Então, falta de oportunidade não tem. Precisa ter a boa vontade. Não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Sim. Então, você procurar, buscar e complementar os seus estudos. Isso é muito importante. Dose diária de estudo. E quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, né? E mais a gente quer aprender. Exatamente. É um bichinho ali que É, mais você quer. exatamente. A gente é movido, né, a aprender, a conhecer, porque nada está estanque, né, nesse mundo que a gente vive, né? Não, É não. tudo em movimento e está sempre mudando, né? E eu preciso acompanhar isso. Exatamente. Então a oportunidade está aí. Basta você ter a boa vontade. É uma pena que a gente está chegando ao fim, né? Esse nosso bate-papo ele é muito rápido, né? Quando a gente vê, ele já está terminando, mas é importante que fica sempre um gosto de quero mais, né? Então vamos, num outro momento, trazer a Carmen novamente para continuar com toda essa experiência que ela tem. Eu queria te fazer uma última pergunta, Vamos tá? lá, tá? Pensando nas pessoas que estão ingressando, nas pessoas que estão em transição de carreira, né? Qual o recado que você daria para essas pessoas que estão começando a sua vida profissional ou que estão em algum momento ou se aposentaram ou estão em transição e estão querendo ir para outra área e no nosso caso aqui, né, para a acupuntura, para as terapias complementares, qual o recado que você daria para essas pessoas? Vamos lá. Para quem está começando, tenha foco. Tenha foco. Dedicação, muita. Se você tiver oportunidade, tiver um apoio financeiro dos pais, principalmente, e você se dedicar somente aos estudos, dê muito valor a isso, tá? Para quem está numa transição de carreira, nunca é tarde para começar. Exatamente. Nunca é tarde para começar. Você também tendo foco, a boa vontade. E quem está na transição de carreira está com o bichinho, né? Preciso fazer alguma coisa, quero mudar. Então, nunca é tarde. Foi o que eu falei, eu tô com 50 anos, mas prevejo aí um mestrado, um doutorado. Se tiver mais, vamos fazer mais. E a mente precisa ser alimentada. Sempre. Sempre, Né? sempre. E para dar esse gancho final, né? Quando você fala em mente precisa ser alimentada, muitas vezes as pessoas que acabam adoecendo, que têm Alzheimer, muitas vezes é o quê? Por falta de você ocupar a sua mente, né? Então, quanto mais a gente trabalhar a nossa mente, quanto mais coisas a gente fizer, melhor, né? Muito melhor, muito melhor. Que bom.
Gostaria de agradecer mais uma vez, né, a Carmen por estar hoje aqui com a gente no livro Podcast das Profissões. Esse podcast ele é tão importante por quê? Porque nós estamos mostrando para você que está nos assistindo todas as profissões, né? Então, várias profissões, e você vai conhecendo e vai podendo, ao longo desse processo, escolher a profissão ou, ao mesmo tempo, falar, não, não é essa que eu quero, vamos assistir os outros, porque eu vou chegar um momento que eu vou descobrir aquilo que me dá brilho no olho, sangue no olho, é essa profissão, é esse caminho que eu vou seguir, tá? Mais uma vez, agradecer. Eu agradeço, Gratidão. Paulo. Eu que agradeço, foi um prazer. Foi muito gostoso o bate-papo. Sim. E deixo meu Instagram aí, meu celular, meu WhatsApp, se alguém quiser tirar uma dúvida, pedir uma indicação de profissional, fico à disposição. Ótimo. Grande abraço para todos e até a próxima. E aí, gostou do vídeo? Então aproveita para curtir, comente aqui embaixo, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilha. E aqui ao lado você pode acessar outros vídeos que você também pode gostar.